Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui nos dedicando ao estudo da noite, o Livro dos Espíritos, e da parte segunda do Mundo dos Espíritos, capítulo 1 dos Espíritos, o item Progressão dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos, a questão 120, todos os Espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? E os Espíritos respondem, pela feira do mal não, pela feira da ignorância. Veja bem que os Espíritos, eles nos respondem que não há necessidade de passar pelo mal, mas passamos pela ignorância, ou seja, a ignorância ao bem. A ignorância, ela significa que o bem, ele está presente, mas não vemos, ignoramos. A ignorância, ela é um estado de espírito e que pode ser mudado com o esforço do saber, a partir do momento que adquirimos conhecimento. O Espiritismo, ele nos ensina que o espírito, quando foi criado por Deus, foi criado simples e ignorante, ou seja, nem bom e nem mal. Ele possui o livre-arbítrio, ele pode escolher qual caminho quer seguir, qual caminho deseja seguir. Caso escolha o caminho do mal, ou seja, persistir na ignorância, está indo contra as leis de Deus. Quando fazemos escolhas, arcamos também com as consequências. Já aprendemos que colhemos o que plantamos. Então, o mal é tudo aquilo que nos afasta de Deus, ou seja, a ignorância. Se ignoramos as leis divinas e agimos em nosso benefício, através do orgulho, através do egoísmo, nós ferimos o equilíbrio do outro. Nós nos tornamos responsáveis pelas dívidas contraídas. E essa consciência, pelo que é moralmente certo, ela só será adquirida por meio do conhecimento. Então, é muito importante nós nos lembrar das questões anteriores estudadas no Livro do Espírito. Por quê? Nós não nascemos espírito puro, nós já vimos que existe uma escala evolutiva. E essa escala evolutiva, ela é construída. Então, ninguém nasce como um espírito evoluído, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros. Todos passam por esse processo, vão progredindo e à medida que vão se esforçando, vão trabalhando, vão adquirindo as conquistas morais, é que vão subindo nesse degrau da escala evolutiva. Então Deus, ele nos criou para que através das nossas próprias batalhas aprendêssemos, evoluíssemos e nos aproximássemos mais da felicidade. Mas também nos dá o livre-arbítrio para seguir. O mais importante é como nós lidamos com essas provações. Se vamos pelo caminho mais fácil, ou se enfrentamos os desafios que são impostos, se nós enfrentamos com coragem, com fé, com persistência. Miramês, a respeito dessa questão, ele ressalta que todos nós temos qualidades espirituais, mas que precisam ser despertadas. Assim como toda semente precisa ser alimentada, fortificada, essas qualidades também precisam ser cultivadas. Deus, ele nos quer perfeitos, mas nós precisamos acender a chama do entendimento. Se Deus é bom e justo, não criaria uns bons e outros maus. Ele não favoreceu nenhum espírito. Mas, ao reencarnarmos, nós podemos nos esforçar, com os próprios esforços, conquistar méritos. Mas a todos são dadas oportunidades iguais. Tem pessoas que preferem gastar o seu tempo só na ociosidade, no lazer, ou deixando para depois. E tem outras que investem no estudo, no trabalho,
e não medem esforço para auxiliar no bem. Então, o primeiro, ele já obteve a sua recompensa. O outro conquista méritos. Então, Deus nos dá as oportunidades a todos. E cabe a cada um de nós fazer as nossas escolhas. E conforme as nossas escolhas, né? Porque nós somos responsáveis pelas consequências. E é claro que ainda somos muito imperfeitos. E ainda erramos muito. Mas eles também nos ensinam, esses erros servem para que possamos nos aperfeiçoar. Porque às vezes nós somos levados ao erro por falta do conhecimento, por ignorância. Nós podemos pegar como exemplo uma criança de 2 anos, que sai correndo, que bate a cabeça na parede ou em alguma coisa, né? Essa criança, ela não pode ser responsabilizada ainda pelos seus atos, porque ela ainda ignora, né, os passos, a coordenação motora, os movimentos. Então ela vai aprendendo com o tempo, claro que vai errando, vai machucando, e vai somando experiência, e com os próprios erros vai crescendo, vai melhorando, vai se adaptando. Agora vamos pegar um médico. Vamos supor que ele tem uma cirurgia marcada. E nesse dia dessa cirurgia que ele tem que fazer, ele briga com a esposa, sai irritado, vai para o trabalho. No próprio local de trabalho, ele briga, ele discute com os colegas. Assim ele vai para essa cirurgia, né? Atender o seu paciente. E por um momento de descuido, né? De irresponsabilidade, acaba esquecendo um instrumento dentro do paciente, do corpo do paciente. Então veja bem, ele agiu por ignorância ou por incompetência e negligência? Porque esse médico, ele tinha conhecimento, ele sabia muito bem o que estava fazendo. Então, a partir do momento que você toma conhecimento, que você compreende, consegue entender, deixa de ser ignorante e tem responsabilidade pelos seus atos. Então, a ignorância, ela é apenas um estágio temporário do espírito. Nós já compreendemos que basta buscar o conhecimento, saber, porque ele vai nos preparar melhor para fazer escolhas que nos levam à direção às leis divinas. De posse desse entendimento, nós podemos reparar os nossos erros, né? E aprender a separar o que é certo e o que é bom. Então, Miramês, mais uma vez, ele nos explica que todo erro, toda ignorância, tudo aquilo que de alguma forma, no primeiro momento, nos afasta do Pai, na realidade, ele vai nos aproximar. Porque é através do erro, das dificuldades, é que nós vamos nos despertar para o Pai. Porque a dor, ela nos leva a pensar, a refletir e a buscar o conforto da alma. Então, aquilo que apresenta inicialmente como negativo, né, como uma abordagem diferenciada, nos faz ver, por outro lado, que também nos leva ao Criador. É aprendizagem, é conhecimento, é crescimento. Então, por exemplo, se hoje eu me nego a perdoar alguém, porque aquilo que ele me fez é muito difícil de ser perdoado, amanhã eu posso estar nessa situação de querer o perdão de alguém. E aí eu posso sentir o que o outro sentiu. E através, né, desse sentimento de perceber que eu poderia ter perdoado, que não era tão grave assim, que eu diminuo, né, esse sentimento, eu não quero errar mais. Eu não quero permanecer nesse erro. Então, o arrependimento, ele dará lugar à vontade de fazer diferente, de mostrar que eu aprendi a lição, que eu não quero viver na ignorância, que agora, com esse conhecimento, mesmo que seja através do erro, ele serviu para que eu possa corrigir a minha rota, para que eu possa fazer diferente, que eu modifique
cada erro, cada coisa que eu deveria ter feito diferente, agora com conhecimento eu vou tentar melhorar. Então veja que essa pergunta, mais uma vez, os espíritos, eles vêm nos mostrar a importância de estudar, de compreender, de vivenciar o bem em todos os instantes. Então, que Jesus, eles possam nos ajudar a despertar em nós essa chama do conhecimento. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada.